Programa Unilivre, o popular com qualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Unilivre, a sua ligação entre a universidade e a sociedade. Eu sou Guilherme Torres e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o projeto FD Ensina. A universidade não é feita apenas de sala de aula. A pesquisa e a produção do conhecimento têm um compromisso de estar presente na sociedade, levando conhecimento e aprendendo com a comunidade por meio da extensão universitária. E é justamente com esse foco o nosso programa de hoje. A gente vai conhecer um pouco mais do projeto de extensão FD Ensina, desenvolvido por estudantes do primeiro período da Faculdade de Direito da UFAM, como parte da disciplina Prática de Extensão 1. A iniciativa faz parte do processo de curricularização da extensão, que integra essas atividades à formação acadêmica dos estudantes, fortalecendo a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente vai receber a professora Cláudia Ribeiro, que é docente da Faculdade de Direito e responsável pela disciplina, além das estudantes Vitória Sancler, Laís Vasconcelos e Aline Neves, que participam do desenvolvimento do projeto. Ao longo do programa, a gente vai entender como surgiu o projeto, como ele leva orientação sobre o acesso à universidade para as escolas públicas de Manaus e como a experiência tem contribuído para a formação acadêmica e cidadã dos futuros profissionais de direito da UFAM. Sejam muito bem-vindas, estamos aqui agora com a professora Cláudia Ribeiro. Ela é professora da Faculdade de Direito e está ministrando agora a disciplina Prática de Extensão 1. Professora Cláudia, para a gente começar a nossa conversa, contextualiza um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, como que se deu essa nova fase, a gente pode chamar assim, né, da Faculdade de Direito, e essa prática de extensão a partir do que deu origem ao projeto FD Ensina. Bom, de acordo com as instituições legais, nós somos obrigados a cumprir o que o MEC designa. E, alguns anos atrás, o MEC passou a obrigar que todas as instituições de ensino e todas as faculdades incluíssem a curricularização dos projetos de extensão, para que a sociedade tivesse um pouco do nosso trabalho visto e, obviamente, acrescentado. Então, com o passar do tempo, a universidade, a UFAM, criou uma resolução chamada 44. Nessa resolução estabeleceu que todas as faculdades deviam se enquadrar na legislação do MEC e o direito resolveu tomar a frente e curricularizar as disciplinas de extensão. Diferentemente dos projetos de extensão que são feitos de forma pessoal, né? Porque são os professores justamente que pegam, agora não. No próprio PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, são listados de 6 a 7 diferentes produtos, que são os projetos de extensão. Isso é votado em sala de aula. E a gente vota e verifica o que é mais aprazível para os alunos dentro do contexto de transversalização das disciplinas. Então, para a gente entender, a gente estava até conversando eu achei bem bonito que a senhora falou da questão do MEC, né, de doar tempo para a sociedade, né, e na prática, com essa atualização do PDI de vocês, né, então, os 7 projetos, eles já estão lá e os alunos todo semestre vão escolher como é que vai funcionar? Isso mesmo. São 6 a 7, né? Porque depende do número de disciplinas, porque todas as disciplinas têm que ser contempladas com algum tipo de prática para que a gente entregue à sociedade um produto bem organizado. Então, nós temos aqui, nesse primeiro período, porque são 6 períodos de práticas, de acordo com a lei e de acordo com a nossa resolução 44 da UFAM. Então, são 6 semestres. No caso específico do direito, o PDI foi aprovado pelo nosso CONDEP, passou na PROEG, que é a nossa Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, e foi aprovado com louvor
Porque trabalho da coordenadora, pode citar a o coordenadora. trabalho da coordenadora, Roberta Acanzi, e também o professor Anderson Lincoln, e o diretor da faculdade, Adriano Ferreira. Parabéns a todos os envolvidos. Então, parabéns a todos os envolvidos, porque conseguiram justamente fazer um produto muito bom. São 6 semestres. Em cada semestre, o grupo de alunos, de tarde e de noite, porque eles fazem uma interface. Eles votam um projeto, eles trabalham aquele projeto durante todo o semestre, doando seu tempo e doando a qualidade UFAM para a sociedade. Que incrível, a qualidade UFAM para a sociedade. É isso que a gente precisa, que a gente já tem, né? E vamos continuar aqui divulgando por meio do nosso podcast. Então, se eu entendi direito, em conjunto, porque na faculdade de Direito tem turmas matutina, a vespertina de tarde noturnas. E noturna, né? Sim. Então, as 2 turmas estão integradas fazendo o mesmo projeto. Então, todo semestre eles vão voltar uma nova atividade diferente e aí as 2 turmas, por mais que sejam períodos diferentes, vão realizar. Olha que incrível. Professora, eu queria saber, assim, na sua prática e na sua vivência como professora da Faculdade de Direito, né, quais são as disciplinas que a senhora, no antigo plano, né, que a senhora costumava ministrar e quais disciplinas a senhora tem mais familiaridade? Bom, eu sou concursada muito recente, então aqui nessa faculdade eu não cheguei a ministrar nenhuma das disciplinas do plano antigo de 2009, mas efetivamente de 2009 até 2025 o PDI era mais engessado. Davam-se mais anos dedicados ao civil, ao constitucional, ao administrativo, tributário, ao penal, ao processo civil e penal. Agora, efetivamente, com o novo PDI, há uma contemporaneidade expressa. Você tem direitos indígenas, direitos quilombolas, tem direito digital, legal. Tem direito eleitoral, tem bioética, tem biodireito. Então, são todas as disciplinas optativas que justamente são ofertadas todos os períodos, né, de forma variada para os alunos durante os 10 períodos. E o que a gente percebe? A gente percebe, eu, por exemplo, sou da área do direito público, então eu tenho a habilidade de dar qualquer disciplina em direito público, que é constitucional, tributário, administrativo, eleitoral, e as especiais, como direitos humanos, direito eleitoral, bioética, biodireito, porque são justamente disciplinas que integram a nossa grade do direito público. A Faculdade do Direito, ela se divide em 3 grandes eixos. O primeiro eixo, direito público, o segundo eixo, direito privado, e o terceiro eixo, direito aplicado. O que é o direito aplicado? É a realidade. E a realidade que se dá justamente através da prática real dos processos, que é o processo penal, o processo trabalhista, o processo civil. Agora, faltava algo que pudesse integrar todo esse sistema. Prática de extensão 1, 2, 3, 4, 5, 6 é justamente uma disciplina que integra tudo isso. Integra o grupo de disciplinas duras que são ministradas naquele período. O primeiro período tem 7 disciplinas, contando com prática de extensão. E aí vai justamente 6 disciplinas, até chegar a 5 disciplinas, que é quando as pessoas já têm que justamente fazer os estágios. E o que a gente percebe que prática trouxe de diferente para dentro do contexto do PDI e da sociedade? Porque os alunos todos se envolvem e eles conseguem fazer coisas mágicas. Como, por exemplo, essa doação de 1.500 livros é algo fantástico. Porque a SEDUC, ela, por mais que ela se esforce, e obviamente equipe, bibliotecas, em todas as escolas públicas, sempre algo fica a desejar. E agora eles vão justamente receber minimamente mais de 100 livros, e todos eles voltados para o Enem, o PSC, os grandes vestibulares, o que eu acho que vai contribuir maravilhosamente. Outro ambiente muito interessante que foi criado em prática, o site. O site que nós temos, que agora está sendo alimentado por um outro grupo que aqui não está, que é Samir e sua equipe, esse site ele tem uma área específica para o EJA, que é sempre esquecido, vamos ser realistas. Tem uma área específica para quem vai fazer os vestibulares amazônicos, para quem vai fazer o vestibular geral, que é o Enem. E tudo isso separado em páginas.
de uma forma muito didática, muito tátil, né? Que você pode justamente com a mão, você rapidamente acessa no seu telefone celular. E você vai ter os podcasts justamente que a Aline Blenda vai organizar. Você vai ter dentro desse sistema a ferramenta tecnológica criada pela Larissa Vasconcelos, o teste vocacional da Vitória Sancler. Então, a gente vai ter todos os elementos ali expostos, que são os atrativos, que vão justamente organizando esse expediente social. E aí eu quero convidar agora as alunas que estão aqui também para fazer parte da nossa conversa, que é uma grande troca. Fiquem à vontade para falar quando vocês quiserem. E a professora comentou várias atividades e que dentro dessa nova fase da Faculdade de Direito, a gente tem a disciplina de extensão. E vocês votaram para realizar o FD Ensina, correto? Esse é o nome do projeto. Vocês querem comentar um pouco e quais são as atividades desenvolvidas dentro desse projeto? Eu acho que foi toda uma construção, porque a gente pegou a questão da voz da Constituição no início, né? Um geral, e a gente partiu do macro para o micro. E a gente conseguiu chegar nesse ponto. A gente pensou também, por ser ano de eleição, em pegar uma questão mais eleitoral, só que a gente pegou no fraco ali, o que mais está afetando o ensino público hoje em dia, que é essa questão dos vestibulares, que de certa forma é muito carente para os alunos da rede pública. Então a gente pegou nesse ponto, tanto até nas escolas que a gente focou, a gente dividiu as 5 zonas de Manaus, a gente foi fazer visita técnica em mais de 30 escolas, e nós vemos as mais vulneráveis para a gente tentar fazer uma mudança realmente ativa para esses alunos. Escolher justamente esse tema também vai pela realidade da turma. Grande parte da turma atual, da 112 de Direito, são alunos que vieram de escola pública, que estudaram sua vida toda em escola pública. Eles sabem perfeitamente bem como é essa realidade, as dificuldades e as carências que há no ensino público. Queremos retribuir a nossa chance que tivemos a alcançar uma graduação em Direito na UFAM a eles, alimentá-los com essa esperança e trazê-los para ocupar este mesmo lugar que o nosso. Até enquanto aluno aqui, falando de aluno para aluno, eu acho que é muito interessante esse projeto, porque ele desmistifica o processo de como você acessar a universidade, né? Seja até a pública ou a privada, mas esse trabalho que vocês estão realizando é igual receber calouro. Vocês são os calouros agora, né? Mas no começo, vocês vão até entender um pouco mais. Porque eu estou atualmente no 7º período, então quando eu entrei eu não entendia nada. E é todo um universo fora a parte que a gente precisa compreender. E vocês estão conseguindo levar instruções para alunos da escola pública que não necessariamente a gente sabe se está sendo bem instruído para estar se preparando para fazer um PSC, um Enem da vida. Então, isso é muito interessante e vocês sentem essa conexão de aluno para aluno, seja agora como alunos da universidade, mas conseguem trocar com esses alunos? Como vocês veem a importância e a comunicação que está com o público? Bom, quando a gente foi nas visitas técnicas, a gente não teve tanto esse contato com os alunos. A maioria das escolas não teve. A gente falou mais com a gestão das escolas. Mas eu fui, particularmente na Maria Rodrigues Tapajós, que é uma que a gente vai. Eu entrei em contato com alguns alunos. É muito carente ali. Eu vi uma situação muito grande de vulnerabilidade. Quando a gente chegava nas salas, não tinha professor. Eles estavam com aquela questão do novo ensino médio, o uso proibido de celulares, eles estavam mexendo no celular e tomavam o celular ali. Eu via como eles estavam muito revoltados com aquele ensino, porque eu vi muitos alunos realmente ali que eles querem estudar, mas eles não têm as oportunidades. Tanto que muitos ali, a própria gestora falou que são extremamente inteligentes, que tocam mais de um instrumento, que aprenderam a falar línguas sozinhos, porque não tem como acessar isso para pagar um cursinho, não tem como pagar um cursinho para vestibular, e foi aí que a gente teve a ideia de tentar coletar todo o material possível para dar todo o acesso para eles através do nosso site, para facilitar. A gente tentou ao máximo trazer essa realidade para eles, porque a gente viu um olhar de desesperança neles. A gente viu o quanto eles estavam chateados quando a gente falou sobre as perspectivas deles, e a maioria deles não tinha o que falar, porque tem muita evasão escolar, eles estão totalmente marginalizados, estão à margem da sociedade. Então, teve até uma escola que eu fui fazer visita técnica, que é a última escola registrada de Manaus, que é lá no Cidadão 10.
Eu esqueci agora o nome da escola, mas a própria gestora falou que não tem, que ninguém ali da secretaria, da parte de educação, vai dar palestra lá, porque eles falam que são totalmente esquecidos. Ninguém quer ir dar palestra lá, ninguém quer fazer Por nada. conta da distância? Não quer fazer, não só por isso, não só por conta da distância, ela está localizada em Tarumã, mas porque é uma escola esquecida. E é lá que a gente vai, na questão do EJA, a gente focou no EJA justamente nessa escola que tem a Carla Patrícia. E é muito, 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 muito triste mesmo você ver ali as crianças querendo estudar, querendo ter o acesso ao ensino e elas não podem. E são alunos que necessitam trabalhar junto com o estudo, né? Por isso EJA. Professora, conta um pouquinho pra gente como é que funciona o FD Ensina, como é que é esse projeto, é a primeira turma da disciplina de extensão, né? Prática de extensão 1. E conta um pouco pra gente a questão do projeto, como ele funciona e quais objetivos ele visa atender, objetivo que ele visa atingir. Acesso à informação, principalmente acesso à informação. Nós criamos um banco de dados de todas as provas que as pessoas vão gratuitamente acessar para poder fazer os simulados, com os gabaritos, obviamente, para poder ser um autodidata. Porque, como a Vitória falou, muita gente inteligente, né? As pessoas inteligentes, elas têm a capacidade desse autodidatismo. Então, isso vai fazer um diferencial muito grande, eu espero. Vai afetar o nosso entorno marauara, eu espero. E acesso à informação é o nosso primeiro mote, a nossa primeira grande área de atenção. Então, nós criamos no site um banco de dados grande. Lá tem, se eu não me engano, mais de 100 diferentes materiais para vestibulares distintos, tanto os amazônicos como os nacionais. E nós temos, além disso, dentro do nosso segundo mote, o teste vocacional. O teste vocacional é essencial. Eu gostaria que a Vitória e a Laís justamente falassem como a ferramenta funciona e como essas coisas foram construídas, que eles construíram. Não foi algo que o EFD justamente proporcionou. Os próprios alunos viram necessidade da construção disso depois que eles fizeram o diagnóstico local nas escolas. E verificaram que havia muitas crianças que queriam ir para algum lugar, mas não sabiam para que lugar. E nem como, né? O como a gente está ajudando através do nosso banco de dados, o primeiro mote. Mas o que fazer, a gente justamente vai ter essas ferramentas tecnológicas, porque hoje em dia tudo se trabalha na tecnologia, para que eles tenham. Como é que vai funcionar? Um ofício foi direcionado às escolas, que agora estão sendo justamente catalogados e respondidos, e nesse ofício tem um link. E esse link é transmitido aos alunos e os alunos acessam por esse link justamente o produto criado pela Laís. E o produto ele tem o conteúdo organizado pela Vitória para que possa lá o jovem dizer o que ele pensa, o que ele acredita, para o qual ele considera que tem mais mais discrepância ou mais adequação, porque as perguntas são para você justamente se posicionar. E ele vai marcando, e aí os alunos criaram um banco de dados, que foi auxiliado pelo pessoal da Escola Carla Patrícia, do EJA, foi auxiliado justamente pelos outros grupos de conteúdo, para poder organizar o que é que a pessoa... Será que a pessoa está melhor com curso técnico? Para rapidamente resolver a questão dela em termos de trabalho, afinal, a Zona Franca está aqui do lado. Será que ela se dá melhor dentro do ambiente acadêmico, científico? E ela, assim, vai para a universidade? Será que ela realmente precisa de um curso do Sistema S? Um curso SESI, Senai, SESC, SEBRAE, para que justamente possa se desenvolver em questão de meses para poder alimentar a sua família, porque, como foi justamente tocado aqui pelas meninas, existe todo tipo de realidade nessas escolas. Então, esse é o segundo mote, é inspirar. E o terceiro é gerar esperança, porque na vida da gente, sem esperança, não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos ter esperança, esperança de um mundo melhor. Esperança que nós possamos ser algo que queremos ser. Mas precisamos conhecer. Então, acesso à informação, tecnologia aplicada para o autoconhecimento, e o terceiro, vamos à esperança. Esperançar é preciso. Laís, Vitória, eu quero que vocês apresentem, para quem não faz ideia, não conhece, o que é o projeto e como vocês estão atuando cada uma no seu campo. Eu quero ouvir a experiência de vocês enquanto alunas desde o
começo da disciplina. Então, como foi a escolha do tema, como que se definiu isso e depois chegou nessas entrar nos entraves, né, e nas dificuldades dentro da escolha que vocês realizaram para realizar o UFD Ensina? A gente começou com um formulário, né? A professora Cláudia mandou um formulário com vários temas, né? Os 7 temas principais. E a gente teve uma democracia, né? Que o maior foi a questão da voz da democracia. E aí a gente chegou lá e falou, vamos falar de eleição? Quando a gente foi nas visitas técnicas, a gente estava na cabeça que a gente ia dar uma palestra sobre eleição, sobre voto jovem, sobre essas questões, né? Porque, de certa forma, a gente precisa que o futuro da sociedade são os jovens, né? A juventude. Mas quando a gente viu lá, a gente viu que era outra realidade. Quando a gente chegou, teve uma colega minha, Bárbara, que falou, os professores não querem falar sobre isso. A gente quer tocar em pontos como a gravidez na adolescência, o tráfico de drogas, as casas de apostas estão influenciando esses jovens, a evasão escolar, a questão do aliciamento, dessas crianças estarem envolvidas num meio marginalizado e como isso vai influenciar todos esses outros pontos, o que faz eles chegarem ali e como é a dificuldade para eles acessarem o ensino superior. Aí a gente chegou na sala, a gente começou a discutir, aí foi quando a Laís Vasconcelos e a Laís Turi falaram, gente, não dá pra gente ir em escolas que têm acesso a esse tipo de informação. Vamos ver para um outro lado? Vamos ver para um lado mais social? Se a gente realmente quer fazer uma mudança, vamos pro lado social. Aí foi quando a gente foi o divisor de águas ali, a gente dividiu as 5 zonas de Manaus e a gente foi para N escolas, a gente foi em várias e a gente começou a ver a realidade das pessoas, começou a ver. A gente viu, a gente precisa trazer esse acesso ao ensino superior para eles. Porque a primeira aula que a professora Cláudia deu pra gente falou assim, vocês são uma nata da sociedade. Vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de estar aqui. Vocês são um micro da sociedade, que a maioria não tem esse acesso, não consegue. Então, a gente está tentando devolver isso para eles, dessa forma, né? E aí, quando a gente estava lá, conversa vai, conversa vem, a gente tem que pegar esse ponto. Aí eu falei, gente, não adianta só a gente estar dando esse acesso, mas se eles não têm esse autoconhecimento, porque a gente sabe como é ser jovem, a gente sabe como é ser adolescente, que muitas famílias já impõem um curso que tu tem que cursar, outras não sabem nem o que querem, muitos deles ali vêm com uma desestruturação familiar, então eles estão num mix, o psicológico deles ali está muito abalado, tem vestibular, tem a questão familiar, então isso impacta muito, e eles não têm esse autoconhecimento. Eu falei, gente, o que vocês acham de um teste vocacional? E aí muitos não conheciam, né? Aí eu expliquei para eles, obviamente, o que era um teste, que é para trazer o autoconhecimento. Só te interrompendo mais uma vez, mas então vocês tinham uma ideia de uma primeira... um planejamento de execução, né, do projeto. Foram às escolas, viram a realidade e ampliamos o escopo da democracia. Exato. Porque a democracia é, na verdade, algo muito mais amplo do que apenas o dia de voto, né? A construção para que você se torne cidadão. Exatamente. E, de novo, o acesso à informação, né? Você precisa saber para poder exercer. E aí, eu queria entender primeiro como é que... uma experiência de vocês. Como é que foi esse baque de vocês receberam isso de uma forma... Porque vocês estão no primeiro período de direito. Então, são alunos que estão começando. Devem ter... Eu imagino que devam ter um conhecimento um pouco a mais se escolher essa faculdade. Tem alguma... ou não também, mas tem alguma... direcionamento, trajetória, se vem de alguma forma no futuro exercendo essa profissão. Alguma dessa profissão da área ou jurídica, advocacia. Sim. E como é que foi esse impacto de vocês chegar lá e perceber essa realidade? Eu acho que isso varia muito de aluno para aluno, porque, por exemplo, eu falei para a professora Cláudia que eu já participava desde da minha adolescência de ONGs. Eu sou presidente de uma ONG que ela luta contra a insegurança alimentar no Brasil, então eu já vinha de uma realidade. Eu também não é a minha primeira faculdade, eu fiz 5 períodos de psicologia, foi por isso que eu consegui trazer nessa questão do teste vocacional. A gente fez toda uma parte científica, a gente não tirou da nossa cabeça, a gente tentou trazer o máximo de partes científicas para fundamentar o nosso projeto, para não trazer algo meia boca ali para aqueles alunos, né? E a gente vê que muitos deles vêm do interior do estado, como por exemplo a Laís ela veio de uma outra realidade, então eu vim do interior do estado, eu vi uma realidade e eu acho que para alguns alunos foi mais impactante do que, por exemplo, foi para mim. Porque quando eles viram, eu acho que foi um choque, porque tem muitos alunos ali dentro da nossa sala, apesar da maioria ser de pública, veio de escola particular, teve uma vida totalmente diferente. Então, quando eu fui fazer a formação psicológica com eles, eu falei, saiam da bolha de vocês, porque vocês estão num complexo social totalmente diferente. E eles sentiram muito, eu vi muitos alunos extremamente abalados ali, porque eles jamais imaginaram
nunca tinham visto, nem passava pela cabeça deles que era dessa forma. Bom, como ela citou, eu vim de uma realidade completamente diferente da que vocês em Manaus têm. Eu vim do interior do estado. Se aqui a educação pública já é precária, vocês não têm noção de como é no interior. Relato pessoal meu. Durante o meu 9º ano do ensino fundamental, a minha escola não tinha ar-condicionado. Era no centro, na única área urbana da cidade. Era extremamente quente e já chegou o caso de professores passarem mal enquanto estavam licenciando sua aula. Então, é uma realidade extremamente diferente. E provavelmente esses alunos de escola pública que temos aqui na nossa capital também enfrentam. E de onde eu vim, também sou uma pessoa indígena, temos o senso da coletividade. O direito é uma ciência social aplicada. O que aprendemos no direito, temos que aplicar na sociedade. Temos que dar o fruto dele à sociedade. E essa ciência social aplicada, ela começa desde o primeiro período, desde o primeiro dia, desde quando nós vimos o nosso nome na chamada. Temos um dever com a sociedade. E nossos primeiros passos neste projeto de extensão é garantir esse dever, é garantir esse direito à educação, o ingresso na faculdade que esses alunos têm. Alimentá-los, como disse na última etapa, com a esperança que nós conseguimos, eu e meus outros colegas, meus camaradas que viemos desta realidade, da realidade da escola pública, conseguimos chegar aqui, a ensinar eles os nossos passos que demos para assim, eles se inspirarem e ver que há uma esperança no fundo do poço, que a faculdade não é esse bicho de 7 cabeças, não é esse dragão que você precisa ser São Jorge para enfrentar. Quando a gente fala em acesso à informação, eu já ia citar esse ponto. além efetivamente do banco de dados, de questões e materiais online que a pessoa consegue acessar pelo próprio telefone, o que está fazendo a Aline Blend? Ela está justamente fazendo podcast de tudo que você possa imaginar para motivar esse aluno a acessar, estudar e ter um mínimo de mentoria. Porque quando os alunos fazem os testemunhos, é sempre indicado pela Aline que o testemunho tem que envolver o quê? A tua realidade e como você conseguiu chegar lá. Porque se você chegou, outros também podem chegar. Exatamente. A fala dela foi muito impactante porque, e de novo volta a questão do acesso à informação e daquilo que eu falei de alunos levando para alunos, porque eu só estou na Universidade Federal hoje também porque alguém virou para mim e falou... Eu também sou de escola pública e nunca imaginei, nunca sonhei. Achava que era algo assim totalmente fora da curva, que eu não ia conseguir. E também é a minha segunda vez fazendo faculdade, né? Eu já tinha começado antes na instituição privada. E aí eu nem sabia como fazia os processos, eu fiz assim só por fazer mesmo. E passei a primeira vez, só que eu perdi. Eu passei na lista de espera, perdi, e depois isso gerou a chavezinha, mas essa chavezinha de eu querer entrar na universidade pública, entrar na UFAM, só virou porque alguém lá atrás, que no caso foi minhas amigas, minhas vizinhas, me instruíram como fazer, como participar desse processo, como pensar, o que acompanhar, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. O meu processo, no caso, foi o Enem, né? Porque eu não fiz o ensino médio aqui no Amazonas, então eu tinha que fazer o Enem, estudar isso, aquilo. Aí a nota funciona assim, você coloca, mas depois tem lista de chamada, tem lista de espera. Então, é todo um processo que vocês estão levando essa informação... E para além só da informação de como fazer, vocês estão qualificando esses alunos das redes, né? E aí, professor, eu queria até entender como que essa disciplina vai funcionar das outras formas e se vai funcionar sempre nessa pegada. Porque, por exemplo, tem o objetivo, né, da extensão e de devolver para a sociedade, e muito incrível o nível de conhecimento do aluno do primeiro período de Direito, já tem falas assim totalmente... profissionais e técnicas, exatamente. Mas, por exemplo, a Vitória utilizou da experiência e da bagagem que ela já tinha, a Laís também da experiência e bagagem que ela já tinha, a Vitória, no caso, em psicologia, para realizar um teste vocacional, a Laís para fazer o chatbot. Como é que vai funcionar nas próximas turmas, os próximos novos calouros? Como é que a senhora e a faculdade veem essa questão?
Nós temos aí duas questões na sua pergunta. A primeira questão é que tudo vai depender do próximo grupo de entrantes no próximo ano de 2027. Essa é a realidade. Não sou eu, nem a coordenadora Roberta, nem o coordenador Anderson, nem o diretor que vai decidir nada. É protagonismo discente o tempo total. A escolha do aluno, a escolha do aluno, é participação 100% do aluno. 100%. Eles já participam no dia do acolhimento, porque tem que fazer o preenchimento do formulário no dia do acolhimento. Eles fazem no dia 01 eles já escolhem. Já entra com bomba. Sim, porque ele já tem que saber que ele vai ter que enfrentar aquilo, então ele já tem que se colocar. A Faculdade do Direito, ele organizou 6 períodos de prática de extensão, sendo que para cada período a gente vai ter uma votação, um projeto e uma estrutura diferenciada. E claro, por exemplo, se nós tivermos uma questão social muito grave, como, por exemplo, uma enchente, né? um desastre, é claro que vamos aplicar algum projeto relacionado à teoria sociológica dos desastres, não tenha nem dúvida disso. Então, a gente vai tender mais para isso, porque fica muito visível a necessidade de fazer recolha de alimentos, recolha de produtos, isso tudo acontece, nós temos que ser realistas. Agora, se não, a gente vai caminhando justamente de acordo com o nosso PDI nos 7 projetos, sempre lembrando, a gente não escapa do projeto. Esse projeto é sobre a democracia. A primeira ideia foi voto, a segunda ideia foi educação, mas ambos são ferramentas da democracia. Então, a gente sempre vai no projeto votado. A gente não é uma coisa assim, não. A gente sempre faz aquilo que é necessário. Afinal, nós somos regulatórios, né? Nós somos do direito. A senhora sabe de cabeça assim, quais são os 7 temas que eles escolhem todo o período? Não, os temas de cor, os 7 temas, vezes 6 períodos, na verdade, está pedindo 42 temas. A resposta é claro que eu não sou capaz disso nesse momento. Para cada período troca. Sim. E são 7 também? São 7, são 6 ou 7, a depender do período. Porque entendi. O 5º e o 6º são 6. O que a gente visualiza? A gente visualiza que o que importa é que esses projetos estejam alinhados com as disciplinas daquele período, para que possa justamente ter isso que você acabou de ver. A qualidade, o fã demonstrada na voz da Vitória e da Laís. O relato de Laís foi de uma pessoa que tem 20 e poucos anos, está começando a faculdade, mais de 17 anos? 17 anos começando a faculdade, olha só. Sou eu. 17 anos começando a faculdade e você já viu o grau de entendimento do que é o dispositivo constitucional, de como é o funcionamento diante do contexto, o argumento, a teoria da comunicação dentro do ambiente jurídico e a construção das verdades. Então, você viu que ela aplicou várias técnicas que ela vem aprendendo esse tempo todo. Na disciplina de introdução do direito, na disciplina de argumentação, na introdução às ciências sociais, a parte hermenêutica, tudo isso você viu ela aplicando. E numa fala. Pois esse é o aluno fã do direito do primeiro período. E o projeto só vem trazendo justamente a externalização para a sociedade do que é a qualidade do fã. Rádio Unilivre, o popular com qualidade. Meninas, agora eu quero saber um pouquinho do processo de cada uma. Então, o teste, agora sim vamos entrar no teste vocacional, como surgiu, como ele foi feito, como chegou nos alunos e como que vocês vão tomar ações. E o chatbot, que o teste ele é executado a partir de um chatbot. Então, para primeiro período, vocês estão entregando muita coisa. Eu queria ter sido aluno de alguma dessas escolas, porque receber orientações, receber livros, Conta um pouquinho pra gente de todas essas ações que vocês estão fazendo. São muitos grupos, né? É muita coisa. Primeiro, quando eu estava na faculdade, eu tive matéria de psicometria e tive matéria de técnicas e avaliação psicológica. Então lá eu já tive acesso a testes como falográfico, teste de personalidade, N testes. E eu desenvolvi durante a minha faculdade, numa prova minha, um teste, né? Eu criei um teste do zero, então eu já tinha essa prática ali. E quando eu estava também na faculdade de psicologia, eu estagiei no Centro de Psicologia da Polícia Militar e eu aplicava testes psicológicos em policiais militares da reserva. Então eu tinha todo aquele conhecimento já ali, já tinha essa vivência. Eu falei, professora, vamos fazer? E o teste vocacional, ele vem justamente para trazer esse autoconhecimento para os alunos. Eu
tentei ao máximo, abranger ao máximo, para não limitar eles numa caixinha. Então, quando eu desenvolvi, eu fiz 40 questões e 10 questões de cada área base, separado pelas 4 áreas bases, que é exatas, humanas, linguagens e naturezas. Então, eu fiz 10 questões, aí depois vai entrar a Laís no chatbot, né? Eu separei. Eu tentei fazer ao máximo, não aquelas perguntas básicas que tu vê pela internet. Você é bom em matemática? Não, eu tentei fazer perguntas ali, eu acho que você teve acesso, que eu mandei para você, a perguntas mais intrínsecas de cada área ali, que traz um pouquinho de cada abordagem. E aí, dentro disso, na técnica de correção, a gente foi e não separou. Tem uma área principal, que, por exemplo, a minha é humanas, aí dá, mas a gente também separou para uma área secundária, porque tem a correção dos testes, então ele vai dizer quais a pontuação dele em todas. Então, se ele foi muito bom em humanas e depois em linguagens, ele tem uma área principal e uma área secundária, que elas são muito parecidas de certa forma. Então, a gente fez todas as probabilidades possíveis de todas as áreas, se for humanas e linguagens, humanas e natureza, humanas e exatas, todas as probabilidades possíveis de área principal e área secundária. Nisso, a gente também criou um perfil psicológico para cada uma dessas probabilidades, os tipos de inteligência que os alunos têm, que tem a interpessoal, a intrapessoal, a lógico-matemática, a espacial. Dentro desse resultado, vai trazer tudo isso. Vai trazer tudo isso dentro dessas 40 questões. Sim. Quando você faz uma pergunta, ela é muito direcionada, entendeu? Então, ela vai te direcionar para alguma coisa. O teu perfil, se tu é de humanas e linguagem, tu é um perfil mais comunicativo, tu é um perfil que gosta de entender o intrínseco, aquela coisa. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso, um mini perfil psicológico para ele, ver que realmente, eu sou bom em alguma coisa. Eu tenho um tipo de inteligência. Qual é o meu tipo de inteligência? Então, para além só da orientação de uma área, então de qual ciência seguir, a pessoa recebeu, de fato, uma mentoria, né? Sim. Porque ela foi avaliada por completo. Esse aluno do ensino médio, ou do EJA, né? Do aceleramento, ele está recebendo uma avaliação ali Sim, exatamente. Com base na psicologia e que olhando o todo, não só a questão da identificação com alguma matéria ou disciplina. Sim, vai ter o tipo de inteligência dele ali, se é mais uma interpessoal, uma intrapessoal, uma linguística, uma lógico-matemática, uma espacial, tem vários tipos. E é essa questão que o nosso ensino brasileiro, ele é muito limitado para um tipo específico de ensino, e muitos alunos têm vários tipos de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem mais escrevendo, tem pessoas que aprendem só ouvindo, tem pessoas que aprendem muito bem com videoaula. Por exemplo, eu não tenho essa facilidade com videoaula, mas tem alunos que conseguem muito fácil. E aí, o ensino brasileiro é botar vários alunos dentro de uma sala de aula, com o professor falando o tempo todo, e às vezes não é assim que o aluno está aprendendo. Então, não é que o aluno seja burro, como muitas pessoas vão intitular aquela pessoa, ele tem mas um tipo de aprendizado diferente. Ele tem um tipo de aprendizagem diferente. É isso que a gente não consegue trazer dentro da educação brasileira. É uma falha que a gente tem, que a gente futuramente possa conseguir mudar isso. E é só que ele tem um tipo de aprendizado diferente, um tipo de inteligência diferente. E esse teste vem para isso. Só que aí a gente teve um empecilho, que foi quando a Laís entrou, que eu consegui falar com ela. Falei, professora, quantos alunos vão ser? Porque a gente ia ter que corrigir manualmente, né? Porque 1.200. Normalmente um teste você corrige manualmente. A gente não tinha essa questão da programação dentro ainda. Aí a professora falou 1.200. Eu falei, 1.200 alunos pra gente corrigir 1.200 testes, fazer 1.200 perfis psicológicos. Aí a gente entrou em desespero. Né? Se eu for ver, são 11 escolas. Aí foi desespero. Aí eu falei com a Laís, e a Laís falou assim, Vitória, calma, eu tenho uma base aí da programação. Aí ela veio pra me salvar. Foi. Conta pra gente, Laís, como é que é esse chatbot, como funciona? Primeiramente, né, antes de eu ingressar na faculdade, eu fiz o ensino médio junto com o técnico. Me formei anteriormente em técnico informático. Então, eu já tenho uma base, assim, da área da programação, sobre os chatbots e outras linguagens de programação, PHP, HTML, que a gente usa para fazer site, mexer com banco de dados. Prodígio, né? Com 17 anos, ela já tá na faculdade e ela já tem um ensino técnico. Porque fazer como eu falei, na minha realidade, o IFAM, que é o Instituto Federal, era o melhor ensino médio, e eram jogos vorazes para conseguir entrar no IFAM. E eu consegui passar nesses jogos vorazes e fiz esse meu técnico. E aí a Vitória entrou comigo, né, nesse negócio, vão ser 1.200 alunos, ou seja, 1.200 testes pra gente fazer. Vai ser o quê? Um aluno vai ficar com 10 testes, vai ficar algo desgastante, maçante. Aí eu falei, não, calma, vou utilizar o que eu aprendi agora.
um dos meus professores de estrutura de dados apresentou pra gente o Typebot. É uma ferramenta online, gratuita, onde a gente faz um chatbot. O chatbot nada mais é do que um robozinho. Quando a gente vê, principalmente quando a gente está falando com alguma loja, com algum site específico, aquele robozinho automático que vai respondendo pra gente, que vai mandando algumas opções. Tem até insight também, né, de ajuda, quando a gente entra no site. Vem, fica sempre lá no cantinho da página. Aí você aperta e começa a falar com começa ele. a falar com o robozinho e ele vai explicando. O que a gente fez? Eu fiz, que eu tenho outros alunos que também vieram do Instituto Federal e também técnico de informática que me ajudaram, né? Então a gente fez, eu sabia o type e eles me ajudaram na parte de programação. Eu estruturei todo o Typebot, coloquei as perguntas dela, estilizei ele, coloquei a logo da FD Ensina, coloquei as perguntas e fiz a parte básica da programação. O segundo passo que a gente teve, que foi transferir esses dados desses alunos para um banco de dados. A gente consegue também fazer pelo Typebot, tá? Para ter essa conversa. O Typebot, ele vai pegar, vai responder o questionário, assim que vai fazer calcular nas perguntas, ele vai pegar as informações e armazenar dentro de um banco de dados. A partir desse banco de dados, que vai ser basicamente uma planilha, um Excel, o nosso programa, que foi desenvolvido, ele calcula. A partir deste cálculo, ele já apresenta os resultados. A sua área de dominância, o seu perfil psicológico, a sua segunda área de dominância e também as possíveis profissões ou cursos que aquela pessoa vai se identificar. Por exemplo, que aquela pessoa se identificou com linguagem humanas, uma das primeiras opções pode ser o direito, que é o nosso curso, ou aquela pessoa que teve mais pontuação em biologias exatas, medicina, ciências biológicas e assim por diante. Antes da gente se encaminhar para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta, tanto para a professora, mas também para as alunas aqui presentes. A gente está aqui com a Vitória Sancler, com a Laís Vasconcelos e a Aline Neves, representando essa turma toda. São quantos alunos no total? Somos 130. 130 alunos envolvidos. É por isso que também esse projeto é tão grande e conseguiu resultados tão incríveis, fazer né? diagnóstico em 30 escolas. Nós não temos como atender 30 escolas agora. Uhum. O que nós vamos fazer? Uma primeira rodada em maio, em que a gente atende essas 11. E em junho vamos atender algumas outras que já solicitaram para a gente essa ajuda. E daí por diante temos as férias de julho, que também podem perfeitamente servir num determinado momento para a gente fazer uma estruturação para as demais. Não sei se vamos conseguir chegar nas 30, mas a gente vai tentar chegar no melhor número que a gente puder. De qualquer forma, eu queria já publicitar que o nosso site, né, é aberto para qualquer... Já ia perguntar isso também. Isso, o site é aberto, o FD Ensina é aberto, tá assim, acessível para qualquer um, já está. Eu agora ouvi aqui esse podcast, quero fazer esse teste, quero acessar os conteúdos, guias de educação. Sim. Caramba, que incrível. Gente, como que pode, né? Agora, nesse momento, nós temos obrigações institucionais. Em maio, nós vamos a todas as escolas, que nós nos comprometemos com os diretores, porque nós já enviamos os ofícios e, obviamente, isso tem uma obrigação institucional. Mas quando nós voltarmos em junho, a ideia é que justamente um grupo principal de 8 meninos e meninas, eles vão à Secretaria de Educação do Estado. E lá a gente vai fazer o anúncio e a publicização para toda a rede da SEDUC. E viabilizar esse acesso. Exatamente, né? viabilizar o acesso total. Em que pé está o projeto? E porque vocês já tiveram os alunos já responderam o formulário, né? E agora ele vai finalizar com a ida de vocês? Não, ele vai justamente isso. Mas os alunos estão em resposta. Essa semana e semana que vem, eles estão em resposta. Conta pra gente assim, um pouco mais esse cronograma. Então, teve a primeira visita, entendeu as demandas? A primeira visita ocorreu justamente no mês de abril. E nós tivemos essa visão, esse impacto de que a SEDUC precisava deste instrumento de informação para que pudesse conduzir de forma adequada as possibilidades dos meninos do ensino médio. Uhum. Porque alguns, às vezes, não vão fazer a prova do PSC porque não sabem da importância que é. Porque não sabem o que é exatamente esse exame. Por que eu vou fazer esse exame num sábado, num domingo de manhã? Não me interessa. Porque não tem noção.
do quanto esse exame é importante. Então, agora, com esse site, com tudo, que vai ser o nosso trabalho de doação como um instrumento aliado do serviço público, para que a gente possa desenvolver isso. Então, em abril foram as visitas, 30 escolas. Agora, em maio, nós estamos, obviamente, organizando a doação dos livros, isso está dando um grande trabalho, mas estamos organizando as doações dos livros e, paralelamente a isso, nós também estamos organizando as visitas oficiais, institucionais, assim elas são chamadas, porque são via de ofício. Como é que nesse ofício é que vai o link, e o link é distribuído. É claro que o aluno, isso é minha percepção, alguns alunos não veem a importância do nosso teste, a princípio, e nós sabemos que vamos ter que precisar de um pouquinho mais de tempo depois da primeira ida na escola, porque já estamos marcando mais ou menos 2 idas às escolas. Uma que já vai ser desenvolvida na próxima semana. Na próxima semana, Pedro II já tem marcado. Em maio, né? O Showa, a Sebastiana Braga, também a Carla Patrícia, em dias diferentes, claro, né? Algumas na segunda, a Dom Pedro na terça, ou na quinta, perdão, na terça a Sebastiana, temos dias. Mas a nossa primeira visita vai ser justamente para aqueles que preencheram a nossa plataforma, basicamente. A segunda visita, para aqueles que não preencheram e com certeza vão querer preencher depois que nos virem em ação, não tenho dúvida nenhuma. Isso vai acontecer até efetivamente o dia 18 ou 20 de junho. Após esse prazo, a gente vai começar uma segunda ronda, que vai mais ou menos de 18 a 20 de junho até meados de julho. Isso tudo dentro do calendário desse semestre ainda? Sim, porque o nosso calendário vai até dia 9 de julho, né? Mas o site já está disponível? O site está disponível. Só, como eu falei, o link do chatbot. O Instagram também. O Instagram é só o link do chatbot, que ainda está reservado aos alunos. Isso, porque a nossa primeira prioridade são eles, esse atendimento específico institucional. Quando a gente chegar em julho, isso vai ficar mais aberto. Então a gente vai fazer a visita. E aí esse teste vai ser disponibilizado? Vocês pretendem disponibilizar ou haver? Porque precisa também, né, de um processo. Exatamente. Tem todo um processo. Nessa questão da psicologia, a gente não... Para a prática de extensão, a gente pode utilizar o teste, né? A gente pode se mover, a gente pode aplicar com os alunos dentro de uma prática de extensão. Mas fora, sim, tem questões legais, né? Tem testes, tem o SATEPSE, que é a base ali de testes que eles são, tem testes que eles estão aprovados para serem aplicados ou não. Esse teste a gente desenvolveu dentro de uma prática institucional para os alunos. Então, a gente consegue aplicar com eles, com os alunos. Mas eu acho que com uma parte para fora, não é a nossa área, a gente não é profissional da psicologia, eu acho que a gente não consiga. Talvez futuramente, com a gente fazendo uma parceria com os alunos da FAPSE, a gente consiga trazer isso para ser algo mais aberto ao público. Mas enquanto isso, a gente fica muito limitado só com os alunos dentro da prática de extensão. Que são dessas escolas que já foram elegidas, que tiveram diagnóstico, a gente entendeu o que são esses alunos, isso, para a construção justamente do instrumento de avaliação. Perfeito. Para finalizar, então, agora a nossa conversa, finalmente, agora sim, né, finalizar, vocês, no próximo período, já vão ter que escolher uma nova atividade, né? Qual é a previsão da turma? O que vocês... E da professora? Vão continuar com o FD Ensina? Vai ser um novo horizonte, novo projeto, nova descoberta? Como é que está a expectativa de vocês? Temos que finalizar esse primeiro e daí ver quais são as probabilidades em consecutivo, porque ainda temos muito trabalho pela frente. Nosso cronograma só termina dia 9 de julho. Então, até dia 9 de julho, eu acho que seria um pouco precipitado da nossa parte dizer qualquer coisa. Além disso, nós teremos que ter os votos de todas as outras pessoas que justamente ainda não estão aqui nessa mesa redonda. E então é um pouco precipitado, Guilherme, é um pouco precipitado. Tá, professora, os alunos, o que os alunos estão pensando? A gente trabalha, como digo, com a nossa realidade, com a realidade que estamos vendo. Obviamente, o próximo tema vai ter que se enquadrar nesta realidade, naquilo que estamos observando, naquilo que temos no nosso tato. Então, provavelmente, conforme os assuntos que estão vindo à tona, que se torna relevante e que o direito pode dar uma voz, sermos a voz portadora e também aqueles que ouvem, os que estão do outro lado, o próximo tema vai seguir esse mesmo caminho, como foi o caso da FD Ensina.
O FDI foi a partir da nossa vivência, que vimos uma certa realidade e surgiu o tema. Talvez no próximo período aconteça a mesma coisa. A partir de uma vivência, de uma realidade, possamos ver uma lacuna, algo que precisa ser preenchido com o curso de Direito, com o nosso projeto de extensão. E agora a gente está aqui com a Aline Neves, que está realizando uma parte muito importante dentro do projeto, que é a divulgação, e está produzindo um podcast também. Conta pra gente como é que é e como que está sendo esse processo. O processo, ele iniciou quando a professora em sala começou a fazer um grande brainstorming do que a gente poderia trazer. E eu comecei a pensar quais eram as minhas dificuldades antes de entrar na faculdade. Uma das coisas que eu mais gostava de ver era relatos de como você entrou, qual é a sua história. E aí, em sala mesmo, eu falei com a professora, comentei, né, que seria interessante a gente trazer de alguma forma essa questão. E aí ela falou, traga a sua experiência. E eu sou fotógrafa, então eu pensei, bom, vamos juntar esses dois lados para poder trazer o melhor para a nossa turma e para esse projeto. Eu gosto que o aluno de Direito, ele não é só aluno de Direito, né? Ele tem alguma coisa antes. Psicologia, ensino técnico, tecnologia, aí a outra é fotógrafa. Vocês são mara. E aí, através disso, foi que, começando com os alunos em sala mesmo, nós tivemos essa ideia de trazer através de relatos. Só que como fazer o aluno prestar atenção nisso ou olhar para essa parte? Porque nem todo mundo vai ter esse interesse. Então, foi quando eu pensei no Instagram. Quando eu queria saber das coisas, eu ia no Instagram da situação e via os destaques. Então, a gente vai agir através exatamente disso. Tem lá o Instagram, a página do Instagram, e no destaque vai ter lá, relatos. E a partir dali você vai conseguir ver o relato de vários alunos da Faculdade de Direito da turma 112, tanto diurno quanto noturno. E é muito interessante porque isso traz uma realidade muito grande, que a gente às vezes esquece que nem todo mundo é robozinho, nem todo mundo passa de primeiro numa faculdade, entendeu? Então, nesses relatos Nem a gente todo pode mundo teve a mesma observar... experiência, né? Nem todo Sim. mundo tem a mesma oportunidade, né? Nesses relatos a gente pode observar pessoas que têm 38 anos, que têm 18, acabou de sair do ensino médio, ou que nem é maior de idade ainda, como 17. Então, assim, são várias realidades diferentes e até mesmo nós mostramos por qual cota nós entramos. Às vezes a gente não tem nem noção de como funciona. E nesses relatos, até no podcast, que eu vou falar mais à frente, ele vai explicar melhor do que se trata cada coisa, para o aluno não ficar perdido. Então, no Instagram, a comunicação vai trabalhar esse destaque, que é os vídeos de relato dos alunos. Sim, para que Legal. nós tenhamos uma noção maior, uma visão maior do que é você entrar numa faculdade, numa federal. Porque, por exemplo, na minha família, eu sou a primeira pessoa a entrar numa faculdade. Então, eu tinha muita dificuldade de várias questões, de não entender o que significava tal sigla, de não saber sequer a diferença do que era um ProUni, do que era um SISU, do que era... Eu não tinha essa noção. Então, novamente, pegando todas as minhas experiências, eu peguei essas dificuldades, anotei e separei para poder trazer a informação. Inclusive, nesse relato, é muito interessante, a professora citou da questão de uma escola que é do foco no EJA, um aluno da noite, Antônio Araújo, no relato que ele traz lá no destaque, ele fala que é possível você conciliar o trabalho estando numa faculdade. Então, assim, são vários meios diferentes que a gente pode ouvir. É muito interessante mesmo. Eu mesmo, quando estava gravando, eu via, caraca, essa pessoa aqui veio do quilombo tal, essa pessoa aqui da tribo indígena tal. É muito incrível você vai ver a aprendendo, diversidade, né? o leque abre muito. Então, assim, a parte do relato é justamente para o aluno poder tirar essa ideia da própria mente de que, não, se eu não passar de primeira, então não é para mim, ou só tenho essa única visão aqui, eu só posso passar através do Enem, sendo que não, nós temos um leque bem maior. E aí é onde entra a parte do podcast que vai explicar toda essa parte. O podcast, o podcast, ele é totalmente ligado à questão de você entender a diferença do que é um Enem, um CIS, macro, PSC, até mesmo PSI nós conseguimos uma grande amplitude de explicação, porque são dificuldades que cada um de nós aqui que está nessa mesa já teve, de não ter noção. Até mesmo a questão de chamadas, listas de espera, tudo isso vai ser explicado na parte de podcast. Exatamente, eu estava conversando, a gente estava aqui com a professora, né? E ela falou que o primeiro mote é o acesso à informação. E eu até comentei que eu só estou aqui porque tiveram pessoas que vieram me instruir como fazer, como participar, questão de
desde do início do processo até o meio do processo, até o final. Porque a minha experiência foi um pouco única, porque eu passei uma primeira vez, eu perdi porque era lista de espera, então tem todo um processo e aí você tem que ficar meio que insistindo. Então é muito interessante e muito importante vocês trazerem essas informações. E como é que vai funcionar? Quando que vai lançar? Já está sendo gravado os episódios? Como é que os alunos vão poder acessar esse conteúdo e o público geral também? Tem um site, né? Inicialmente eu tinha pensado em botar isso no site, só que nem todo aluno, quando a gente for lá no colégio, ele vai querer ter a paciência de abrir o site para ver em qual parte está separado. Então, assim, por isso que a questão acabou sendo voltada totalmente para o Instagram, a parte de relatos e podcast, porque é mais simples. Quando nós formos nas escolas, eu queria já que, assim que eu terminasse de falar, não, porque você consegue entrar através do PSC. Quando a pessoa ouvisse isso, ela já poderia pegar o celular e já acessar imediatamente. Não tem aquela demora do aluno, vou ver se depois eu abro. Eu não queria que tivesse isso. Então, toda essa gravação já foi realizada. A gravação já dos relatos estão em parte de edição agora, que inclusive está com um amigo aqui da sala. E, assim, é tudo... Uma dúvida que surgiu agora, o podcast vai estar dentro do Instagram também? Sim. É por destaques que a gente vai fazer, justamente para facilidade de informação. E aí o podcast vai ser um vídeo, vai ser só o áudio, vai ser esse relato ou vai ser essas orientações para cada processo? Como está na parte de edição, até o momento vai ser o podcast em si, explicando, né, o que é cada parte, PSC, CIS, forma de entrada, lista de espera, etc. Tudo isso vai ser somente áudio, até o momento, como nós estamos vendo a edição. Porém, nós vamos analisar se para ficar mais dinâmico, até mesmo, se a gente faz um estilo de desenho ao fundo, que ficou muito famoso, né, anteriormente, Draw My Life. Então, através disso, talvez a gente comece a fazer o desenho, ou até mesmo pede para IA fazer, né, vídeo, para deixar mais dinâmico, para o aluno poder focar ali. Exatamente. Mas, inicialmente, é somente o áudio, e vamos ver o que vai ser posto de fundo. Claro, tudo isso com legenda para facilitar a acessibilidade para todos os públicos. Perfeito. Gente, eu vou fazer uma descrição aqui da sala agora, porque a gente não tem vídeo, por enquanto, mas eu vou descrever aqui que a gente fez uma pequena troca. Agora a professora não está mais presente, a gente continua aqui só com a Vitória, mas a sala está repleta de pessoas que estão cuidando da comunicação. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pessoas, podemos dizer, do projeto que está focada na comunicação. Então, eu queria abrir aqui no geral para todo mundo, só para a gente encerrar a nossa conversa. E até porque é uma área que a nós, da FIC, né, Informação e Comunicação, a gente tem mais expertise. Como é que vocês veem a importância de trabalhar, de divulgar, de fazer esse trabalho todo que vocês estão desenvolvendo e que metade do foco de vocês está com a comunicação e principalmente para o Instagram? Gente, eu sou a Larissa, eu tô aqui com o Gabriel também, com a Mariana e com a Júlia. Nós estamos à frente do Instagram desse projeto. E, assim, hoje a nossa geração ela é movida pela internet, querendo ou não. Então, tudo é movido pela internet, todas as informações. E o nosso projeto, que estamos à frente disso, nós vamos entregar para pessoas que estão na 2ª série. Aí, geração TikTok, geração Instagram. Então, assim, esse vai ser o nosso foco. O nosso foco é entregar, né? Vocês já falaram sobre isso. E é muito importante, né, Gabriel? A gente está à frente disso, fazendo entrevistas, gravando conteúdo para as pessoas saberem como é o nosso projeto de extensão, para saber o nosso dia a dia e também para informar os outros alunos, né? Verdade. E ainda para trazer mais credibilidade para esses alunos, porque se a gente só chegasse nas escolas sem nenhum material que tivesse na internet ou que fosse algo mais lúdico, só chegasse lá e falasse a importância do vestibular sem as plataformas para auxiliar a nossa palestra, seria algo meio que sem sentido. Então, esse enfoque da gente estar trazendo para o Instagram, de entrevistar não só os alunos, mas mostrar também os benefícios da faculdade, da universidade, vão causar um interesse para esses alunos quererem cursar o ensino superior, que é uma possibilidade para eles também, porque muitos acreditam que é algo muito longe da realidade deles.
E a gente mostrar pelo projeto da Aline do podcast e também mostrar os alunos da nossa sala mesmo, que vieram de várias classes sociais diferentes, várias realidades diferentes, faz com que eles possam se enxergar na gente e quererem cursar e alcançar esse sonho que nós conseguimos conquistar e mostrar para eles que é possível sim. Perfeito, gente. Tô encantado. Espero não, eu tenho certeza absoluta que vai finalizar o período e vocês vão ter conseguido executar 100% desse projeto. A Unilivre está de portas abertas. Quando vocês quiserem, no próximo período, divulgar um novo projeto, ou então nas férias a gente vai estar funcionando também, se vocês quiserem vir aqui comentar como é que foi as ações, como é que funcionou tudo, podem vir. O nosso espaço é justamente divulgar as ações que estão ocorrendo dentro da Universidade Federal do Amazonas. Então, vocês de direitos, novos calouros, mas que daqui a pouco vão estar trabalhando em novas ações, novos projetos, novas vertentes, sintam-se acolhidos e sempre que quiser, só mandar uma mensagem, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigada. E é nesse clima que a gente chega ao fim de mais um episódio do Unilivre. Hoje a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o projeto FD Ensina, uma experiência que mostra como a extensão universitária fortalece a formação de estudantes e aproxima a UFAM da sociedade. Eu sou Guilherme Torres e esse foi o Unilivre, a sua ligação entre a universidade e a sociedade. Até o próximo episódio. O programa radiofônico Universidade Livre de Manaus, o Popular com Qualidade, é um projeto de extensão vinculado ao Ligação, Comunicação, Natureza e Cidadania na Amazônia. Coordenação, Ivânia Vieira. Vice-coordenação, Renata de Lima. Neste episódio, a apresentação foi de Guilherme Torres, a produção de Lucas Silva e a edição de Renata de Lima. Rádio Unilivre, o popular com qualidade.